Frequência vibracional e o campo de possibilidades. Afinal, o que é o campo de possibilidades e o que isso tem a ver com a nossa frequência vibracional? Hoje, quando eu estava aqui pensando em algumas metáforas, algumas parábolas associadas a esse tema de frequência e campo de possibilidades, me veio essa música aqui, é bem famosa, eu acredito que você conheça, vê? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Só nesse simples trecho aqui a gente percebe como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Bom, se você já ouviu sobre a história de Zaqueu, ele era um judeu e para melhorar a vida dele e da família, ele aderiu ao sistema e começou a cobrar impostos do próprio povo, e os impostos cada vez mais abusivos, e ele enriquecendo também em cima do sofrimento desse povo. E um dia ele teve um despertar, e esse despertar foi exatamente notar que não compensava esse crescimento em fator relativo apenas a dinheiro sobre o sofrimento de todo o povo que era o seu povo. Então ele percebeu que ele fazia parte de uma unidade, e quando ele viu o que era belo, quem era belo ali e que mostrou a luz, trouxe a luz ao mundo e a perfeição do que é chamado Reino dos Céus, ele viu que aquela riqueza que ele tinha construído não servia de nada. E aí ele subiu o mais alto que ele pôde só para poder chamar a atenção para ele, para poder lhe pedir perdão e poder se redimir de tudo aquilo que ele tinha feito. E essa história é muito interessante, que ela traz um paralelo com o que a gente chama de frequências vibracionais. Tudo no universo vibra, tudo no universo está em uma determinada faixa de frequência. Quando você acessa uma rádio ou um canal de televisão, ele está numa determinada frequência. E você acessando aquele canal, você está sujeito àquele campo de possibilidades dos programas que aquele canal exibe. Quando você acessa um canal de uma rádio, um canal de frequência de uma rádio, você está sujeito ao campo de programação, o campo de possibilidades que aquela rádio exibe. Você não consegue acessar o campo de possibilidades de programas de outro canal no canal concorrente, por exemplo. O mesmo acontece com as nossas emoções. Existem faixas de frequências que determinam se você está alegre, se você está triste, se você está com medo, se você está com raiva, se você está angustiado, se você está com vergonha. E por meio de cada uma dessas faixas de frequência, você acessa um campo de possibilidades daquela faixa, daquele canal ali, daquela emoção que você está vibrando. E é a partir daí que muitas pessoas falam sobre lei da atração. Não é exatamente sobre atrair nada, é sobre você acessar um determinado canal, uma determinada faixa de frequência, e quando você acessa essa faixa de frequência, aquele canal está sujeito às possibilidades, ao campo de possibilidade que exibe naquele canal de frequência, naquele canal emocional. Por exemplo, tem muitas pessoas que querem ser bem-sucedidas na sua profissão, mas carregando tristeza, mágoas, ressentimentos. Esse canal de tristeza, raiva, ressentimento não carrega sucesso. Ele normalmente está na postura de vítima, e a gente vive repetindo aqui que vítimas não vencem, exatamente por isso. As vítimas estão escaladas em baixas frequências, que são frequências da vergonha, do medo, da raiva, do ressentimento, da tristeza, sempre sentindo que está sendo prejudicado de alguma forma, ao invés de utilizar tudo aquilo como aprendizado e elevar sua própria frequência. Relacionamentos incríveis, por exemplo, quando você vê um casal com relacionamento sólido, eles estão felizes geralmente, ou em maior parte do tempo eles estão carregando mágoa, tristeza, ressentimento um do outro. É claro que para ter o sucesso no relacionamento eles precisam cultivar ali a alegria. A saúde. Geralmente pessoas que estão com boa saúde estão em alta frequência, vibração de alegria, e o contrário também faz-se verdade. Se, por exemplo, você está precisando melhorar sua saúde, basta você elevar a sua frequência vibracional, você trocar
a chavezinha do canal e você começar a vibrar na paz, a alegria, no amor, na bondade. E essa faixa de frequência, ela não conduz às doenças. Pelo contrário, ela está numa faixa de saúde. Isso não quer dizer que não vai ficar doente, mas quer dizer que você não vai estar mais vibrando naquele canal. E toda vez que você tira do canal, aquela programação começa a se desfazer e entrar uma nova programação. Tem muita coisa que você já vem cultivando há tempos, por exemplo, semeando, regando, e que basta você trocar esse canal de ser um peso para ser uma alegria. Às vezes você já está fazendo a coisa certa, mas basta você trazer a alegria, a frequência vibracional da alegria, a frequência vibracional do amor, fazer aquilo com maior bondade e tudo começa a dar certo de um dia para o outro. Agora tem outras coisas que quando você mexe nesse canal vibracional, elas começam a ser semeadas, regadas e começam a dar certo logo nos primeiros meses. E isso depende da nossa capacidade de criar uma nova realidade para a nossa vida. Falando mais um pouco sobre frequências, como tudo vibra, tudo tem uma energia e tudo está alinhado com o canal de vibração. E a gente prestar muita atenção no que a gente está assistindo, no que a gente está ouvindo, no que a gente está falando, porque tudo carrega uma energia e coloca a gente naquela determinada faixa de frequência onde tem um campo de possibilidades daquela frequência. Existem diversas literaturas mostrando essas relações vibracionais, emocionais, com relacionamentos, com sucesso, com saúde. Por exemplo, o livro Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Vale a pena você ter um desses na sua cabeceira. Toda vez que eu compro um livro, eu pego um desses e sempre dou de presente. Já li algumas vezes e dou de presente. Ela, nesse livro, ela traz uma relação muito interessante da associação vibracional de cada emoção com determinados órgãos e a sua saúde. O que você precisa fazer para trocar o canal da falta de saúde para o acesso à saúde. Também tem outros livros que mudam o seu mindset em relação ao sucesso, em relação aos relacionamentos ótimos, em relação à sua vibração, identidade e propósito. Várias e várias literaturas retratam essas frequências vibracionais. Isso não é algo fora do comum. Quem estudou um pouco de física sabe que a frequência existe e que ela permeia todos os seres por meio de ondas. E hoje a nossa tecnologia traz em nossas mãos esse conhecimento, por mais que a gente não saiba que ele existe, você está aí usando o seu celular sem fio, você está lá acessando um canal de rádio sem fio, você acessa a sua televisão hoje sem fio, tudo isso por meio de ondas. E aí você percebe que a informação é transmitida também por meio de ondas, e essas ondas são emitidas até mesmo sem a gente falar, por meio das nossas emoções. Pessoas que estão alegres e chegam num ambiente vibrante, elas não precisam nem falar nada, toda a energia do ambiente começa a se modificar. Da mesma forma, as pessoas que chegam arrastando o pé no chão, com a postura caída, elas não precisam falar nada. A própria postura neurolinguística dela já demonstra tudo. E é aí que o entendimento, a consciência de que a frequência existe e o comportamento está associado à frequência, começa a deixar interessante a nossa capacidade de co-criar a nossa realidade. Eu tô olhando bastante para lá porque hoje a noite está muito bonita aqui, na hora que eu tô gravando. Aqui tá em torno de vai dar agora meia-noite. Eu tô vendo aqui o céu tá bem bonito. Tem uns coqueiros aqui na frente, pé de goiaba. E tá me inspirando. Hoje eu tô fazendo um vídeo bem inspiracional. Mas vamos lá. E quando eu falo de estar ficando interessante a brincadeira, quando a gente entende, toma consciência que a gente é co-criador da nossa realidade, é porque a gente começa a perceber que quando a gente faz a substituição da postura de vítima, de baixa frequência, para uma postura de protagonista, uma postura autorresponsável de alta frequência, a gente começa a acessar novos campos de possibilidade. Tudo começa a acontecer de um dia para o outro. Parece que é do nada, mas não é do nada. É de repente, de um dia para o outro, mas não é do nada. Por exemplo, um dia você está solteiro, no outro dia você se casou. Não é do nada, mas foi de repente, de um dia para o outro, mas não foi do nada. Teve um processo até o seu casamento. E aí mesmo nesse exemplo você nota a mudança na faixa de frequência. Uma pessoa solteira, ela precisa mudar a faixa de frequência para ela estar agora casada. Pessoas solteiras que querem manter aquela frequência de pessoas solteiras e entram num relacionamento, qual a chance desse relacionamento dar certo? Se ela não mudar o mindset, se ela não mudar a vibração para uma pessoa com responsabilidades, com compromisso no casamento. É até difícil de escrever quando a gente começa a notar as coisas que são belas, as coisas que a gente vai soltando. Não é sobre acúmulo, mas sobre soltar. As altas frequências não estão ligadas a acúmulo,
mas estão ligadas ao soltar. E o soltar é uma filosofia muito interessante, que é o não reter nada. É não achar que a gente tem posses, porque a gente trabalha com vibração, com onda. E a onda, quanto menos matéria, maior a capacidade daquela onda de subir sua frequência. E eu não estou falando aqui para a gente não cuidar, né, da nossa matéria, do nosso corpo, dos nossos relacionamentos materiais, mas para a gente entender que isso não é o mais valioso, assim como Zaqueu percebeu que aquela riqueza não trazia nada de bom para a vida dele, e sim pesos, porque ele estava preso à matéria e esqueceu de toda a energia do que fez ele acumular aquela riqueza, assim como ele precisou se despir de tudo para subir numa árvore para poder conseguir acessar o campo de frequência para que Jesus olhasse para ele. Ele precisou se despir de tudo aquilo que não fazia sentido algum para poder ele conseguir chamar a atenção para ele. E assim não é sobre descuidar do seu bem, descuidar do seu corpo, mas perceber que o seu corpo funciona bem quando sua vibração está boa. Perceber que seus bens trazem felicidade quando eles estão em sinergia com a sua identidade, com o seu propósito, com o bem-estar coletivo. Porque, igual o Zaqueu, qual o valor de acumular riqueza pisando em cima de outros sonhos, de outras pessoas? O campo de possibilidades quando a gente joga um jogo justo, um jogo entre a identidade e o propósito do bem coletivo por meio dessa identidade, ela amplia o campo de possibilidades em 1 milhão de vezes. É como diz naquela passagem também quando fala: buscai primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, e tudo mais vos será dado, ou tudo mais vos será acrescentado. Esse buscai primeiro o reino dos céus, o que seria o reino dos céus? É onde todos estão bem, todos estão felizes, e o máximo que a gente puder fazer isso aqui trará para a gente essa riqueza, não necessariamente a riqueza material apenas, mas todas as riquezas que fazem a gente elevar nossa frequência e sentir em todo momento alegria, amor, paz. Eu fico feliz hoje de estar tendo essa oportunidade de estar compartilhando esse vídeo aqui, bem inspirado, porque por muito tempo eu fiquei calado, só estudando no deserto, né, que eu passei, e estudando, e quase 10 anos que eu já aprofundo bastante em livros nesse mundo do autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, e até a gente alinhar a nossa identidade, a nova identidade, na verdade não é nova, né? A identidade já é da gente, mas até a gente começar a conhecer mais um pouco sobre nós mesmos e alinhar isso com o nosso propósito no mundo, leva um tempinho de deserto que a gente precisa cruzar para a gente sentir paz. E a gente, nesse percurso, a gente precisa soltar muitas coisas, soltar relacionamentos que não funcionavam. Não que você vai abandonar ninguém também, mas é soltar o controle, soltar o narcisismo ou o vitimismo, é você soltar trabalhos que não dignificam, como o de Zaqueu, que não traziam engrandecimento para ele, e sim riqueza sobre as mazelas das pessoas. É você soltar os desejos imediatos, os prazeres de querer ultrapassar o tempo da semeadura e acabar comendo demais por causa de carência, acabar na luxúria por causa de carência também, por sentir vazio. Por que está vazio? Porque você não entendeu ainda quem você é. E toda vez que a gente não entende quem a gente é, a gente fica perdido sem propósito, e quando a gente está perdido sem propósito, a gente não consegue se sentir preenchido. E o preenchido é exatamente estar vazio desses desejos, mas está cheio de Deus, cheio do bem-estar, cheio de alegria, cheio de vivência, cheio de propósito. E eu ouvi há um tempo atrás uma coisa muito interessante, que o propósito de todo mundo é ser você mesmo para o mundo. E ser você mesmo é limpo das camadas emocionais, limpo dessas angústias, desse sofrimento humano, das baixas frequências, sempre buscando sintonizar altos canais de frequência. Ainda que você baixe por algum motivo exterior, você ter o seu comportamento de sempre pegar novamente, coloca o seu canal, a sua rádio em alta frequência. Se alguém for lá e mexer na sua rádio e botar baixa frequência, você vai lá novamente, alta frequência. Alguém mexeu, novamente você vai para alta frequência. E quanto mais vezes você sintonizar nas altas frequências, mais autoconfiante, mais preenchido você começa a ficar, porque
a paz começa a tomar conta de você e você começa a ver tudo como providências e nada como coincidências. E as providências, quando eu falo, são providências do campo de possibilidades das frequências que você acessa. Se você hoje está tendo algum problema em alguma determinada área da sua vida, tenta sintonizar num novo canal emocional de frequência, ou na bondade, ou na aceitação, ou no amor, ou na alegria, ou na paz, sempre buscando o seu bem-estar e o bem-estar do coletivo. Por isso que acima da bondade, tudo começa a ser amor, alegria e paz. Desde o momento que você entende a bondade sobre você e sobre o próximo, amando ao próximo como a ti mesmo, você começa a acessar frequências maiores. E quando a gente fala de amar ao próximo como a ti mesmo, a gente entende que a pessoa só é capaz de dar aquilo que ela tem. Então busque encher-se da verdadeira riqueza, a riqueza de elevar a sua própria frequência, e assim você pode acessar a frequência do próximo, desde altas frequências até vindo buscá-los rapidamente nas baixas frequências, transformando a frequência dele em alta também, ensinando esse caminho para levá-los à alta frequência e trazer a alegria para a vida das pessoas, trazer o amor, trazer o propósito, a identidade delas, despertar elas. Eu acho que esse vídeo já está bem completo já, porque você buscando a sua própria identidade, você elimina as camadas da necessidade de aprovação, dos bloqueios do que alguém fez com você, os bloqueios paternais, os bloqueios de aprendizado, de não se achar bom o suficiente, os bloqueios do perfeccionismo, de entender que você tem que fazer o seu melhor no aqui e agora. E é sobre isso, quando você vai tirando todas essas camadas de bloqueio, você encontra-se consigo mesmo, e encontrando consigo mesmo você começa a ver a beleza que tem dentro de você, a beleza que é você. E vendo essa beleza, você começa a ver a sua importância no mundo e a importância que você tem também no despertar do próximo. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.